E aí, pessoal? E aí, Patrick, tudo certo? Tudo certo por aqui, Dom Giovanni. E você, como está? Tudo certo. Um pouco de rinite hoje, mas tudo certo, né? Mas estamos tentando resolver as coisas, né? E hoje é um programa especial, na verdade, porque acho que eu já falei para ti, para nossa audiência, que depois do 50º programa nós aprenderíamos a fazer um podcast, né? Nós teríamos um grande salto de qualidade. Não sei se isso vai ser possível, tá? Até por conta de que realmente talvez esteja faltando tempo para nos dedicarmos à produção desse podcast, né? Porque, por exemplo, sei lá, eu, inclusive, me atrasei hoje, não só pela rinite, mas eu estava respondendo e-mail, eu estava respondendo umas dúvidas, assim, sei lá, de uns 9 alunos me mandando WhatsApp ao mesmo tempo, e por aí vai, tá? Mas, de qualquer forma, começamos, então, o 50º episódio do In Podcast, o podcast cuja audiência, cujos entrevistadas são inteligentes, inovadores, interessantes. Acho que é isso. Começamos. 50º episódio. Então a gente já começou esse episódio com você reclamando na sua agenda. É isso, né? É, não sei se é reclamação ou se é um estilo de vida, né, Patrick, que as pessoas têm, né? Sabe, quando você entra naquela roda do hamster e corre sem sair do lugar, né? E no fim do dia você sente orgulho, talvez, de ter suado a camisa. Você não saiu do lugar, mas você se mexeu, você trabalhou bastante, né? Então, acho que muita gente está tendo esse vício, essa espécie de vício de fazer coisas, talvez para ter uma ilusão de que está no controle e tentar acalmar a incerteza da vida. É, esse negócio de estar ocupado o tempo todo, tá, né, virou quase virou um estilo de vida e talvez até mesmo o principal esporte radical que a nossa sociedade pratica. E esse é o assunto de hoje, pessoal. A síndrome do estou ocupado o tempo todo. Ah, Segundo, né, aquele famoso sociólogo, né, o Max Weber, que acho que era alemão, se eu não me engano, né, a raiz do trabalho incessante, né, o trabalho como valor, né, como um valor quase moral, tá, vem da Reforma Protestante, especificamente do Calvinismo, né, e a gente continua nessa até hoje. É, e sempre foi assim, não é? Várias sociedades trabalhavam apenas ali o necessário, desde os gregos, passando por várias sociedades indígenas ou originárias e até mesmo os europeus. Então, quando que estar ocupado virou status? Pois é, isso várias pessoas, vários autores, vários estudiosos discutem isso, né? Porque realmente nem sempre foi assim, né? Teve períodos que a humanidade trabalhava apenas o necessário para sobreviver e não nessa, né? Depois, claro, começou a se trabalhar para acumular, né? Mas hoje realmente não sei se é nem o trabalho, é uma questão realmente de estar ocupado, né? Então, a gente tem um estudo científico aqui muito legal que a gente usou para fazer a pesquisa, que se chama, me desculpem a voz anasalada, Conspicuous Consumption of Time. When business and lack of leisure time become a status symbol. Publicado em 2017 no periódico Journal of Consumer Research, que é uma publicação editada e também publicada pela Universidade de Oxford, tá? Então, esse artigo foi escrito pelas pesquisadoras Silvia Bellezza, da Universidade de Colômbia, uma italiana que é pesquisadora da Universidade de Colômbia em Nova York, e Neru Paharia, acho que é esse o nome, ou Paharia, da Universidade do Arizona, e também a Nat Kahneman, da Universidade de Boston. Então, segundo elas, a grande inversão ocorreu no final do século XX e consolidou-se nas primeiras décadas deste nosso século.
Então, a falta de tempo e ocupação constante viraram um novo símbolo de status, social. É quase aquilo, né, de você encontrar alguém, perguntar como a pessoa está, aí a pessoa nem responde se ela tá bem ou não, ela só fala assim: "Ah, tô na correria, né, tô correndo, tô na Aham. luta", né, então é isso, é essa sensação de que tá sempre correndo, sempre atrás de alguma coisa, né. Você sabe que eu me enchi o saco disso e faz alguns anos, assim, alguns poucos anos que quando me perguntam, assim, às vezes eu encontro alguém na sei lá, em algum lugar, e a pessoa, ela já me pergunta isso, ela não quer saber como eu estou, né, ela já pergunta: "E aí, só na correria?" Aí eu respondo: "Olha, na verdade não, não tô correndo não, tá tranquilo". E a pessoa fica completamente desconcertada, completamente desconcertada. Ou se ela fala assim, tipo, se eu pergunto como a pessoa está e ela diz: "Ah, tô só na correria", aí eu paro, respiro, olho para a pessoa e digo assim: "Eu não perguntei se você está correndo ou não está correndo, se você está sem tempo, eu perguntei como você está". A pessoa fica muito desconcertada, né, porque virou aquele protocolo social, tipo, quando você entra no elevador com o vizinho, que até aí eu concordo, né, quando você entra no elevador, né, com um vizinho meio desconhecido, você fala sobre o tempo, né, tudo certo. Acho que tem que ter, né, essa a superficialidade acho que faz parte do protocolo social e ela é importante. Agora, às vezes você encontra pessoas que são próximas, que são queridas, que sei lá, que faz muito tempo que você não vê, e a pessoa já chega assim: "Ah, tô na correria". Eh, eu e daí eu não perguntei se você tá na correria, eu perguntei se você está bem, né. E isso gera um desconforto realmente bastante grande, assim, algumas pessoas ficam realmente muito constrangidas com isso, mas, sabe, eu acho que é uma coisa que a gente tem que mudar, assim, sabe, porque inclusive, afeta o nosso próprio diálogo, porque daí você: "Ah, tá na correria, tô na correria também", pois é, aí inevitavelmente a gente começa a falar de trabalho, a gente começa, sei lá, as pessoas começam a falar do trabalho ou reclamar do trabalho, e a conversa não sai disso, né, sendo que existe muita coisa além disso. É por isso que a gente vive numa sociedade do cansaço. Tá todo mundo cansado, todo mundo estressado. Como já escreveu um filósofo sul-coreano, que é o Byung-Chul Han, segundo ele, as instituições políticas e empresariais mudaram o sistema de punição, hierarquia e combate ao concorrente pelas positividades do estímulo, eficiência e reconhecimento social pela superação das próprias limitações. Então, é isso. A gente sempre tenta ficar encaixando mais coisa no nosso dia, porque senão a gente se sente improdutivo, né? A gente, sei lá, é uma sensação esquisita, né? Esse livro é muito legal, assim, ele é muito legal mesmo, assim, e ele fala dessa sociedade hiperestimulada, né, e quando a gente está hiperestimulado, a gente vira necessariamente superficial. E aí ele cita vários autores, ele cita o Nietzsche, por exemplo, que existe uma necessidade de contemplação para que você tenha ideias mais profundas, para que você consiga entender o que está acontecendo com você, entender o que está acontecendo no entorno, mas na sociedade de hoje isso é impossível, porque esse hiperestímulo, né, faz com que as pessoas simplesmente não tenham tempo para entender o que está acontecendo com elas, para entender o que está acontecendo no entorno, né. Então é uma sociedade que se torna também muito superficial, é o que a gente está vendo, né. As pessoas se comunicam por pequenos adesivos, né, e as pessoas estão adoecendo, inclusive, sem nem entender o porquê, né, porque e isso faz parte desse hiperestímulo. Ele usa até um termo muito até seria engraçado se não fosse triste, né, da positividade tóxica, né, que por um lado, assim, você está
né, sempre positivo para se superar, né, sempre, né, naquela questão da performance e por aí vai. E aí ele fala algo muito, muito interessante, que quando estamos atrás, assim, nessa coisa, sem pensar direito, atrás da performance, atrás, né, do estímulo, chega um momento que a gente não consegue mais reagir. Paradoxalmente, eh, a gente está tanto atrás da performance, tanto atrás de nos superarmos, superarmos os outros, não sei o quê, que a gente entra numa espécie de uma espécie de anestesia mesmo, onde a gente simplesmente não consegue reagir. A gente entra num piloto automático que apenas vai cansando mais, nos esgotando mais. Então, se a nossa audiência também está nesse limite da exaustão, pulando de uma atividade para outra, né, vamos parar de correr em círculos. Então, vamos comentar um outro texto agora, que é muito interessante, que fala sobre esse assunto e de como isso está matando o pensamento estratégico nas empresas, tá? Porque isso tem uma relação direta com que eu nunca consigo falar o nome dele corretamente, Byung-Chul Han, né? É um sul-coreano que mora na França, né? Então, se estamos hiperestimulados e, ao mesmo tempo, por conta disso, cansados e só temos pensamentos superficiais, tá? Aí temos um outro texto de um autor chamado Chris Power, que publicou na Fast Company um texto falando que esse estado de coisas está matando o pensamento estratégico dentro das organizações. Até que estamos indo bem, né, para o episódio 50, né? Estamos fazendo uma relação de um filósofo com um cara, né? Essa costura acho que vai ser boa essa conversa. Inclusive, vamos fingir que o Chris Power está aqui conosco e vamos apresentá-lo como se fosse um entrevistado, Ah, né? boa ideia, ótima Certo? ideia, ótima Então, ideia. Chris Power, ele é coach no bom sentido, né? Porque a gente tem nossas restrições com coach. Ele é coach de liderança, consultor e facilitador com mais de 26 anos de experiência, ajudando líderes sêniores a navegar por pontos de inflexão críticos. Ele ajuda as equipes a cortarem o ruído e repensarem como lidera. Então seja bem-vindo, Chris Power, né, aqui representado pelo seu artigo. Seja bem-vindo, né? Chris Power, que olha só, que ele tem a força no nome, né? É o poder no nome, né? Mas tudo bem. Ah, e aí ele fala de um lado estranho do mercado, da sociedade. Ele começa o texto com uma frase bastante interessante, né? Abre aspas. Só porque você pode não significa que você deve. Né? Então é bem interessante isso daí. Pois é, como eu gosto de dados, eu gostaria de falar de alguns dados do texto dele, né? Ali, Fique à vontade. é, é como cuja fonte nós já utilizamos e já falamos em um episódio passado. A gente gosta de dados. Ele cita o Microsoft Work Trend Index de 2025, que revela que 80% dos funcionários e líderes não têm tempo ou energia para fazer seu trabalho. E 52% dos líderes dizem que seu trabalho parece caótico e fragmentado. Então, como é que as lideranças chegaram nesse nível de, sei lá, desespero, por assim dizer? Rindo da desgraça dos outros, né? Ou melhor, da desgraça de todos nós, né? Porque, cara, sinceramente, assim, eu conheço muito pouca empresa assim que você chega lá, tá todo mundo tranquilo, né? As coisas estão indo dentro do planejado, parece que é todo mundo sempre, né, usando o jargão popular, correndo atrás da máquina, né? Mas agora o Power explica que as empresas estão passando pelas maiores mudanças da história. Acho que todos nós, a gente está sentindo isso, né? Então vamos lá, esses avanços que são semanais quase da IA, não sei se são avanços propriamente ditos ou se são realmente narrativas, mas
mas toda semana tem uma notícia nova falando alguma coisa sobre IA, né? Ah, temos as tensões geopolíticas, essas sim são bastante graves, estão se avolumando, né? Ah, aí tudo isso bate nessa questão de custo. Então, por exemplo, países que nunca tiveram inflação na vida, como o Japão, por exemplo, o Japão começou a ter uma inflação. É claro que eu trocaria, assim, ó, né? Trocaria de maneira muito feliz a economia brasileira pela economia do Japão, né? Se desse para trocar, é só dizer onde que a gente assina, né? Mas assim, eles nunca tiveram inflação na vida, começaram a ter, né? Aí também vários novos concorrentes entrando no mercado, assim, coisas que não se imaginava. Quando você vê, tem um cara de outro país, né, disputando a tua vaga de emprego, entre várias outras coisas, né, até algumas doenças do mundo contemporâneo. Então, toda essa incerteza assusta, sempre assustou, né? Aí o líder faz o quê? Né? O líder faz o quê? Ele acaba voltando aos velhos hábitos, né? Segundo o Power. Ou seja, ele tenta retomar o controle mergulhando na operação. Uma vez até nós passamos por uma consultoria lá na universidade, onde os caras estavam falando o seguinte: quando você sai de um cargo operacional e chega num tático ou mesmo no estratégico, você tem a impressão que você não está trabalhando, né? E aí Hum. a tendência do pessoal que está lá no estratégico voltar para o tático, porque voltar para o operacional, desculpa, porque no operacional realmente o que não falta é coisa para fazer, né? Quando o cara chega no estratégico, a impressão que dá é que não tem mais trabalho, que fica um negócio meio de reunião, né? Então, o cara acaba se viciando né, nessa questão de estar lá assim e passa para a equipe, inclusive, essa agitação, e isso gera nesses líderes a ilusão de que tudo está sob controle, porque daí o cara volta para a operação, né? Então, realmente acontece com todo mundo isso, especialmente agora, né? Parece que o cara, opa, se eu ficar aqui no estratégico, planejando para onde a empresa vai, não sei o que, parece que eu não estou dando o meu máximo, parece que eu tenho que voltar pro espaço onde a ação ocorre. Mas eu não sei se é uma impressão, mas às vezes a gente tem a sensação de que a gente não está trabalhando, de que a gente só fica fazendo reunião, lendo relatório, lendo e-mail, lendo mensagem e trocando, faz reunião para decidir qual vai ser o próximo tema de uma reunião, né? Tem muita reunião que podia ser um e-mail, a gente fica nesse limbo. Foi isso que esses consultores falaram na época. Hoje eu não estou mais em um cargo estratégico, né? Eu voltei para o meu querido chão de fábrica como professor, faz muito, muito tempo, diga-se de passagem. Então, mas mesmo assim, os cargos estratégicos, quem está acostumado com o operacional, quando vai subindo, às vezes sente essa, né? Mas aí você também tocou em outras questões, né? Você tocou em alguns problemas que afetam a parte tática ou operacional, por exemplo, né? Reuniões, todo mundo faz reunião, né? O pessoal da equipe, da parte tática, da parte operacional do negócio. Então, aí se a reunião também não anda, né? Isso aí vira um outro problema, daí, né? Um problema de ineficácia operacional também, essa história de que a reunião poderia ser um e-mail, né? Mas, mas aí vamos sair um pouco do artigo, né? Que fala mais da parte estratégica, e vamos ir para o operacional mesmo, vamos ir para o chão de fábrica, onde tem reunião. E muitas vezes, como você falou, essa reunião poderia ter sido um e-mail? Sim, poderia, tá? Tá, e por que que o gestor, tá? O gestor operacional, por que que o cara faz reunião indevida? Até a gente já fez um programa que mostra a quantidade absurda de dinheiro que é gasta em reuniões que não precisavam existir, né? Se eu não me engano, está na ordem de muitos bilhões por ano só nos Estados Unidos, né? Nós fizemos um programa sobre isso, sobre trabalho, né?
mas acho que é uma questão de que, que tudo se repete, na verdade, tá? O cara que está lá em cima no operacional e que ele quer voltar para ação, desculpa, o cara que está lá em cima no estratégico, quer voltar lá para a ação do operacional, ele quer manter o controle, ele quer voltar a ter uma sensação de controle. E o cara que é gestor de uma equipe que é operacional e fica fazendo reunião o tempo todo, né, é porque talvez é a mesma coisa. Esse cara pensa que quanto mais reunião ele fizer, mais controles ele está tendo sobre a equipe, e talvez com isso ele diminua a sua insegurança e sua ansiedade. Mas agora eu vou invocar aqui o meu momento Giovanni Letti. Vou fazer aqui uma referência bem desconexa, que eu espero que a maioria entenda. Aquiles, o herói da mitologia grega, um dos participantes da Guerra de Troia e o protagonista e maior guerreiro de Ilíada de Homero, aquele que era invulnerável em todo o seu corpo por se banhar no rio Estige, exceto em seu calcanhar, justamente por isso que a gente fala calcanhar de Aquiles, e que morreu justamente por uma flechada no seu único ponto fraco, tudo isso para fazer uma única pergunta: qual é o calcanhar de Aquiles desse líder que não para de trabalhar um segundo? Foi interessante sua citação agora que está, né, passando aquele filme Odisseia, né? Então tá aí um tema, né? Inclusive, assim, só fazendo um parênteses, quem quiser uma sugestão de podcast para entender de mitologia grega, tá? Noites Gregas, do professor, acho que ele é ex-professor da URGS, professor Cláudio Moreno, se eu não me engano, é muito legal. Inclusive, ele tem um episódio só sobre o Aquiles, né, que leva a flechada no seu único ponto fraco, o calcanhar. Então, a mitologia grega realmente nunca falha, né? Ah, Mas de toda forma o senhor está meio caótico hoje também, né? Está meio tô. fragmentado. Sim, não, estou. Acho que hoje não, né? Sempre, né? Mas enfim, voltemos ao calcanhar de Aquiles, né? Ou ao meu calcanhar, talvez, né? Que está fragmentado, né? Então, voltando à matéria, né? Da Fast Company, quando o líder absorve o trabalho operacional, ele está apenas compensando o baixo desempenho e a falta de responsabilização da equipe, né? Esquecendo de olhar para o futuro. Ele cita uma metáfora do Ron Heifetz, de Harvard, né? Abre aspas. O líder fica tão imerso na pista de dança das operações que esquece de subir na varanda para ter uma visão mais ampla. Acho isso sensacional. Tá? Realmente, você fica lá na pista de dança, é mais divertido, talvez, inclusive, a parte operacional. Aí, só que o líder estratégico ele precisa olhar a coisa de cima, ver o que tudo está acontecendo. Voltando o episódio, né, da semana passada, o episódio 49, com a entrevista lá do Ricardo Martins, isso me corrija se estiver errado, talvez o Ricardo, né, me corrija se eu estiver errado. Isso nada mais é que falta de pensamento sistêmico. Né? Concorda? Falta de pensamento sistêmico. Concordo, é falta de pensamento sistêmico, sim. É. E, e aí, no texto, ele cita uma pesquisa daquela consultoria PwC, né? Price Water, que eu nunca sei também o nome dessa inteira da empresa. 63% dos CEOs da região da Ásia e do Pacífico, tá, acham que seus negócios não sobreviverão mais uma década sem transformação. Então, agora, se o cara está na pista de dança o tempo todo, a empresa vai afundar, porque não vai operar transformação nenhuma, ficando no meio do, e deixando de olhar, né, para onde precisa olhar para. É como, né, opa,
larguei, eu deixei o navio sem rumo, né, sem direção, deixei o avião sem, né, agora vai para onde o vento levar, né, e eu vou lá voltar para casa de máquinas, onde é mais legal, não dá. PwC é PricewaterhouseCoopers. É, Ah, é. Tipo, eu lembro de uma propaganda que falava de uma marca que também tinha um nome esquisitaço. Bem, enfim. Chris Power cita que quando a liderança fica apenas tentando resolver as mudanças na operação, vai faltar tempo para algo muito importante, que é o quê? Inovação. Porque ele está ocupando o tempo ali que deveria estar pensando no futuro. A reação imediata acaba sendo o corte de custos e as demissões em massa para um alívio temporário, mas que no fundo a gente sabe que destrói a cultura da empresa. E aí surge uma grande pergunta nisso tudo, né? Como se resolve isso? é engraçado esse texto dele, né, essa matéria da Fast Company e do Chris Power, porque você vê que, né, por mais que, né, o cara é americano, a revista é americana, ele está falando uma realidade americana, mas que em algumas situações as coisas só se repetem, né? No mundo inteiro as pessoas são iguais e em determinadas circunstâncias as reações são iguais, por mais que sejam culturas muito diferentes. Isso que você falou, assim, tipo, de a reação imediata acaba sendo corte de custos, demissões em massa, blá, blá, blá. A gente vê aqui, né, no Brasil acontecendo o tempo todo, né? Quando uma coisa aperta, o que os caras fazem, né? Tipo, vão. Ou me lembra, por exemplo, né? O meu time está muito próximo da zona de rebaixamento, né? Até o último jogo perdeu de 3-0 para o Atlético Paranaense. O seu time está um pouquinho melhor, mas quando a coisa começa a ficar ruim, o que faz? Demite o técnico, né? Demite o técnico, demite a comissão técnica, daí volta. Então essa é a receita de bolo para fazer alguma coisa quando aparece alguma, quando há demanda de alguma mudança, né? Então é interessante ver como as coisas se repetem, né? Mas voltando para o artigo, ele diz que falta espaço, né? E precisamos de espaço para conversas de exploração e de tempo também, né? E voltando lá ao livro Sociedade do Cansaço também fala isso. A gente precisa de tempo para que a gente consiga pensar, para que a gente consiga refletir, né? O caso aqui da matéria, ele fala para a gente ter a conversa e se, né? E se fizermos assim, e se fizermos assado, e se tentarmos isso, e por aí vai, para que, né, os líderes, enfim, as suas equipes possam olhar para o que está acontecendo no mundo, né? Quais são as tecnologias, como que o concorrente A está se movimentando, como que o concorrente B está se movimentando. Se a gente não tem essa clareza e essa calma, a gente acaba tornando decisões precipitadas, né? Ah, então, ele fala que você não consegue ter pensamento estratégico se você e a tua equipe estão presos em, por exemplo, reuniões o dia inteiro, né? Ou aquilo que a gente já falou, enfim, acho que não usamos esse termo ainda, apagando incêndio. Tá? O tempo todo apagando incêndio, o tempo todo apagando incêndio, o tempo todo apagando incêndio. Então, aí você, putz, eu não tenho tempo, desculpem, é, de vez em quando eu converso com algum empresário que fala isso para mim, assim, o cara diz assim, pá, olha, eu queria fazer tal coisa, tá? A gente já conversou com empresários, nós dois já conversamos com caras que falaram assim: pá, eu queria fazer isso, eu queria fazer pesquisa de mercado, eu queria contratar uma palestra de vocês, eu queria contratar uma consultoria, mas assim, me dá mais um tempo que eu preciso organizar as coisas. E daí você volta, a gente voltou a conversar com o cara ainda não teve, o cara ainda estava organizando as coisas, o cara vive na eterna, no eterno incêndio, no eterno conflito, no eterno improviso. É, isso é um inferno na verdade, né? É,
Então, enfim, das reuniões a gente já falou, né? Então, acho que pode. Siga o roteiro, por favor, se é que a gente tem Né? roteiro ainda. Tem roteiro. A gente está relembrando muito de um episódio que a gente fez em julho do ano passado. Então, há mais de um ano, em julho de 2025, a gente está gravando agora em agosto de 2026. Fica atemporal, claro, fica atemporal. Mas o título desse episódio que a gente fala a respeito de horas trabalhadas em diferentes países, o cansaço, o impacto da inteligência artificial nessa aceleração constante de tempo, é o episódio Futuro do Trabalho, Produtividade Real IA e Novas Competências. E os Show. números que a gente cita lá já foram inacreditáveis. Eu imagino que um ano depois, se a gente fosse atualizar, estaria um pouquinho diferente, né? Agora, como que a gente trata esse vício na ocupação que o artigo aponta? Isso tem solução? O Chris Power chama a solução de inflection leadership, né? E o princípio é refocar, né, o seu papel. Estamos num mundo de né? Reconstruir. Então, o líder tem que parar, segundo ele, né? O líder tem que parar e perguntar o que nós estamos aqui para entregar, qual que é, né? Qual que é a nossa função? E o que exigem de mim, líder, né, dentro dessa história e dentro desse processo. Ou melhor, vamos usar a terminologia do episódio passado, do Ricardo Martins, dentro desse sistema. Né? Então, é parar de fazer tudo e focar apenas no que o negócio realmente precisa que você faça, ah, deixando que outra pessoa seja responsável. Ah, e é difícil para algumas pessoas, por exemplo, essa questão de delegar tarefas, né? Um líder que é muito centralizador tem muita dificuldade. Você vê, por exemplo, empresas familiares. O cara só confia na família, daí depois vai indo, né? Ou mesmo saindo, não precisa ser empresa familiar, às vezes um determinado departamento, o cara já está há tanto tempo lá, a coisa já está tão assim que, né, fica. Aí existe todo um jogo político dentro da história, assim, que então muitas vezes o cara fica receoso de delegar as tarefas para outra pessoa. Agora, o interessante, se a gente, né, ampliar esse debate, é que tem muito líder dizendo, ao menos, né, no discurso, que gostaria de delegar tarefas não para outras pessoas, mas sim para agentes de IA, né? Então, talvez o pessoal que comece a confiar mais em agentes de IA, que são muito menos confiáveis do que pessoas, por enquanto, diga-se de passagem. Mas essa questão de delegar, de você deixar que as pessoas sejam responsáveis por aquilo que elas foram contratadas para fazer, tem um lado muito positivo. É ótimo quando isso acontece, né? Pois quando o líder ele ganha clareza, ele tem clareza do que está acontecendo, segue um planejamento estratégico. Tudo bem, planejamento estratégico não é algo escrito em pedra, ele pode mudar, há alguma coisa que acontece e você precisa mudar, ok. Mas quando há clareza nisso, a equipe inteira também ganha, né? O Chris Power, eu vou chamar ele só de Chris agora, porque a gente já virou íntimo dele. Ele finaliza muito bem o artigo dizendo que os líderes que navegam bem pelos pontos de inflexão não são os mais ocupados, são os que sabem quando sair do barulho, focar no seu papel e liderar com intenção. Olha só que interessante. Isso me lembrou muito um livro, eu esqueci o nome, eu sou péssimo para nome de autor, mas o livro é O Essencialismo, a disciplinada busca por menos. É onde lá fala que você tem que focar no que você tem que fazer. Se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você não consegue. Então, se o líder ele consegue focar no papel dele, que é liderar, né, as coisas vão sair e vai ser mais fácil, essa sensação de estar ocupado o tempo inteiro vai diminuir. E nós não queremos mais tomar tempo dos nossos ouvintes, né, Giovanni? Acho que a gente, assim, a gente falou legal aqui sobre o assunto e com certeza os nossos ouvintes já estão atrasados para alguma reunião que poderia ter sido um e-mail.
Pois é, né? Então, hoje fomos os nossos próprios convidados, né? E espero que o pessoal tenha. Quer dizer, apesar que nós convidamos, né? Vamos fazer o seguinte: vamos colocar a foto do Chris Power e vamos dizer que a gente entrevistou ele, né? De repente, chame a atenção dele da Fast Company e a gente consiga conversar com ele mesmo, né? E também do Mas Byung-Chun Han, né? Acho que vale a também, pena, Churran, Churran. também, né? Vamos ir lá. Eu acho que ele trabalha na Sorbonne, né? Vamos lá chamar ele para falar com a gente. Mas Sim. espero que o pessoal tenha gostado dessa pequena e breve reflexão. Agora, né, estamos implementando mudanças aqui no podcast, então os episódios que são apenas uma análise do Patrick e minha, como foi nesse caso, serão episódios menores, né, mais curtos, e os episódios com entrevistas serão episódios maiores. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, obrigado, Patrick, obrigado, pessoal. Até a próxima. E a gente faz um convite para vocês, sai um pouquinho da frente da tela, se desliga um pouco das coisas e vão para a varanda ver um pouquinho da vida que ocorre fora do nosso cubículo ali, né? E esse foi mais um Em Podcast. Agradecemos a todos que ficaram conosco até aqui e fica o convite para nos seguirem tanto no Spotify. Lá no Spotify, não esquece de dar 5 estrelas para os nossos episódios, é muito importante isso para a gente. E também no YouTube, comentem os episódios, né? Os comentários são muito bem-vindos. E para mais informações sobre o nosso programa, tem o nosso site, o impodcast.com.br. Um grande abraço e até o próximo episódio.